O Davi coloca até a mãe dele na fogueira pra se for estratégia de jogo. É uma coisa que... Acho que ele foi no ponto fraco dela, assim, sabe? Ela só chegou até a esse top 5 por causa da torcida das fadas. Eu tô surpresa, achei que ela chegaria na final. Tinham pessoas muito mais interessantes pra poder chegar nessa final. Mas ele é a minha grande surpresa da final. Só que se você pega do primeiro momento que ele entrou até o final, ele dominou a narrativa do jogo completamente. Eu acredito que ela só chega na final se ganhar a última prova. É um dos piores da história do Big Brother, um que a gente quer esquecer. Faltam 6 dias para a grande final do Big Brother Brasil 24. Nessa reta final já temos um top 5 formado só com pessoas do quarto fadas. E temos também um paredão em andamento, com 2 favoritos se enfrentando nessa berlinda. Vem com a gente no É Tempo de BBB. E na nossa bancada hoje está aqui Rômulo Almeida mais uma vez. Seja bem-vindo, Rômulo. Obrigado, Renato, mais uma vez pelo convite. E vamos falar mais uma vez aí de Big Brother, né? A gente tem aí, tá em meio a um paredão, acho que é um paredão esperado, né? Colocou frente a frente Bi e Davi. Um paredão esperado e eu acho que pode ter muita repercussão aí, o escolhido, né, do público para deixar a casa. Sim. E com a gente também, Poliana Salles, mais uma vez. Seja bem-vinda, Poli. Olá, obrigada. Tô muito feliz de estar aqui, tá acabando, mas o jogo renasceu de novo, né? Tava ficando chato, assim. Menina, mas não é que ganhou óbvio. Um fôlego essa semana? Maravilhoso. Podemos agradecer ao Davi mais uma vez? O Davi entregou entretenimento nessa semana. E eu acho que a gente pode começar o nosso papo falando sobre isso, sobre a reviravolta que a gente presenciou nesses últimos dias no programa. Eu acho que com esse racha do quarto fadas, a gente via esse grupo muito coeso, muito unido, apesar de algumas diferenças ali, por exemplo, da Isabelle não combinar voto, ter uma resistência a isso, de não falar sobre jogo, mas 2 pessoas, o Davi, apontado como favorito ao prêmio, e a Beatriz, que até então também era muito favorita, muito querida pelo público, tiveram um grande embate nessa semana e que acho que é responsável é o responsável por essa ruptura dos fadas, né? E principalmente após a eliminação do Lucas Buda, que era o último remanescente do quarto Gnomos, eu acho que isso ganha uma amplitude ainda maior, né? Vou começar então com você, Poli. O que você achou dessa treta? Davi versus Beatriz. Eu vou começar citando a Fernanda. Tem um filme chamado 127 Dias que está chegando ao fim, porque Beatriz está, assim, muito próxima. Se eu fosse ela hoje, aproveitava muito a festa, dava muita cambalhota, porque tudo indica que ela vai deixar o programa. A Bia foi, junto com Davi e Fernanda, protagonistas dessa edição, isso a gente não nega, assim, desde o início ela causou muito. Mas, assim, o que eu tô vendo de movimentação na internet é de que ela vai realmente deixar esse programa. É uma briga que me surpreendeu. E eu tava até pensando que... Até ontem, antes de assistir a edição, eu falei, não, Davi tá certo. A Bia realmente passou do limite. E ela realmente perdeu um pouco a noção, assim, que já não era muita, nesse final do jogo. Mas eu entendi que ela se sentiu traída pelo Davi, assim. Ela não esperava que uma pessoa que ela esteve ao lado durante grande parte do jogo pudesse acabar com ela no ao vivo. Então eu entendo o lado dela de estar magoada, assim, não é fácil ser chamada de egoísta, por mais que você seja, num programa ao vivo, na reta final, ali, tava tudo caminhando para que fosse ficar na paz. Então, assim, é realmente um embate polêmico, eu não esperava, assim, Beatriz e Davi era realmente uma dupla que eu não esperava que fosse ter um embate tão forte, mas são 2 personalidades muito parecidas dentro do jogo e muito marcantes. Então, assim, o que a gente viu é aquilo, gritaiada, dedo na cara, e não acredito que vá cessar essa briga não, ela vai continuar até amanhã com a saída da Beatriz. E pra você, Rômulo, com base técnica no que a Poli falou, você acha que essa atitude do Davi foi estratégica dele deixar para levar essa situação para o ao vivo, de apontar um dedo, né, para um defeito da Bi, por mais que a gente soubesse aqui das atitudes dela, que a gente, por exemplo, que no tempo de BBB, a gente já criticou a Bia de várias maneiras pela postura dela, que até, né, que a gente apontou como desnecessário. Você acha que foi uma coisa estratégica do Davi, ele usar isso ao vivo para poder
Porque ele já percebia assim, essa menina é forte, eu tenho que começar a tirá-la aqui da minha reta? Então eu acho que tem um pouco de estratégia, mas também tem do temperamento do próprio Davi, né? Isso aí foi a cara dele, o que ele fez ao longo do programa, mas eu acho que ele deixou para mirar a Bia no final. Eu acho que ele preservou, ele foi entendendo que a Bia era um contraponto a ele, era uma oposição forte, que podia tirar o título dele, e deixou para ir cozinhando e mirar a Bia nessa última semana. Então eu acho que foi uma estratégia, assim. Tanto é que quando eu tava assistindo, né, o Sincerão, eu acho que eu tive a impressão que todo mundo teve que o Davi ele pesou a mão, né? Assim, ele foi com muita sede ao pote, foi muito agressivo, então expôs que foi realmente uma estratégia dele, né? E uma estratégia que acabou dando certo. Ele é muito jogador, né, gente? Demais. Muito, assim. Davi, eu vi um comentário, o Davi coloca até a mãe dele na fogueira pra se for estratégia de jogo. É uma coisa que eu acho que eu não sei com quem eu tava conversando aqui na redação antes da gente gravar. Não sei se foi até com você, Paulo. Eu falei tanta coisa com você antes da gravação que eu já tô até meio perdido. Mas que o Davi, ele é, para mim, o grande jogador dessa temporada, por mais que ele não tenha tido um desempenho tão bom nas provas, ele ganhou só uma liderança, foi agora na reta final, mas ele foi um grande jogador estratégico, porque quando ele passou a entender mesmo o que estava acontecendo dentro da casa, que ele podia usar as coisas a favor, ele fez. Eu acho que ele percebeu que ele não estava, descobriu que ele não estava no top 3 nem da Beatriz nem da Alane. Eu acho que para ele ele mudou a chavinha, ele percebeu que eliminando as pessoas do Gnomos, ficando só os fadas, ele tinha que ter motivos também para ele começar a eliminar as pessoas do quarto fadas, porque ele quer o prêmio. Todo mundo ali quer o prêmio. Sim. Só que acho que ele soube esperar o momento que, quando ele percebeu assim, o Buda já vai sair, eu já tenho que começar aqui a colocar no meu radar as pessoas que devem sair, que podem me ameaçar. Mas eu confesso que eu não imaginava que pudesse ter uma ruptura entre Davi e Beatriz. Eu pensei que o Davi fosse tentar levá-la para o top 3 dele. Que talvez ele pudesse ter uma encrenca com a Alane, porque a relação deles de fato nunca foi tão próxima assim. Eles conviviam, eles fazem parte do mesmo quarto, mas não era tanto assim como era o Davi com a Beatriz, pelo menos, né, a parte que eu percebia. E imaginei que poderia ter também alguma coisa com o Matheus, até porque eles já tinham tido umas tretas, desavenças no programa, mas me surpreendeu um pouco essa postura dele, já de vir para o ao vivo e atacar a Beatriz, vamos dizer assim. Ele já estava muito incomodado com a Beatriz desde a última punição dela com a casca de banana. Né? E ele não escondeu isso, ele falou, eu te avisei. Só que até então, o eu te avisei dele era num tom que até então amigável. Eu achei ok, assim. Ele falou com a Bia, eu te avisei, Bia, eu tentei te alertar. Mas até então ele não tinha dado indícios de que teria, pelo menos ao meu ver, um embate tão forte com a Beatriz. Eu entendi que ele, inclusive quando tinha que dar um adjetivo ali dentro, um adjetivo, um defeito no Sincerão, eu acreditei que ele fosse pegar, sei lá, VTZera, ou que ele fosse pegar, tinha o repetitiva também. Uhum. Que também se encaixa, os dois se encaixam muito com Beatriz, né? Não, ele foi logo no egoísta, e isso pegou todo mundo de surpresa. É uma palavra pesada, né? É uma palavra pesada. Pesou ali. E a própria Bia sentiu muito essa palavra, né? Durante a discussão, ela ficou falando muito, eu sou egoísta mesmo. Então, acho que ele foi no ponto fraco dela, assim, sabe? E eu acho que a gente chega num ponto que o Davi também sempre consegue, com a estratégia dele, de que no começo ele pode talvez não ter tantas provas assim, mas ele consegue levar que as pessoas entreguem para ele o que ele tá querendo. Porque as atitudes da Bia nessa discussão, por mais que eu fiquei assim, pesou a mão, Davi. Mas ela acabou entregando também o que ele falou para ela, né? Dando essa palavra como um defeito dela. E ela acabou entregando também imaturidade da forma como ela agiu. Porque a parte que ela pega o cacho de banana, coloca na cabeça e sai desfilando pela casa, eu acho que ali ela já demonstrou, assim, confirmou, na verdade, que ela não tinha argumentos para poder discutir com ele. E eu acho que nisso pesou para ela. Acho que ela não... Acho que no impulso também, né, na confusão, o sangue quente na discussão, eu acho que ela acabou se queimando mais, porque ela já está queimada. A gente viu que, por exemplo, no último almoço que teve lá com todo mundo, que ela começou a fazer propaganda
e que a cara do pessoal é do tipo, nossa, gente, sério isso? De novo. Canseira. Beatriz é cansativa, né, gente? Nossa. Imagina conviver com a Beatriz. Deve ser fácil. Tem um filme chamado 127 Horas. O tempo tá perdoando Fernanda de um jeito maravilhoso, assim. Fernanda e Pitel também. Que a Pitel, naquele Sincerão com muita classe, ela acabou com a Beatriz. Só que o Brasil já tava tão, assim, apaixonado pelo mundo das fadas que não conseguiu enxergar isso. Mas tudo que a Pitel fala naquele Sincerão é muito coerente. E aí o Davi depois chega 2 semanas ou 1 semana depois, repete a mesma coisa. Só que o Davi é realmente o querido do público, ele é o campeão dessa edição, disso não restam dúvidas, pelo menos pra mim, tá mais do que claro. E assim, é isso, né, gente? A gente tá vendo um embate aí, a Beatriz realmente vai deixar o programa. Eu tô surpresa, achei que ela chegaria na final. Eu até ia perguntar isso pra você, e já que você falou isso, vou agora pergunto pro Romulo, pra você também é uma surpresa, porque a gente vê que, pelo menos aqui na enquete de O Tempo, que a gente publicou hoje de manhã, olhando aqui a nossa parcial, nós temos aí a Bia com 75% das intenções, segundo o público de O Tempo, para ser eliminada. E na lanterna temos Isabelle com 10% e Davi em segundo com 15%. Pra você é uma surpresa ela sair também agora? Surpreende. Eu sempre imaginei que ela estaria no top 3. Sempre coloquei ela, o Davi, mais alguém. Ela, o Davi, a Pitel. Ela, o Davi, a Isabelle. Eu acho que ela saindo antes surpreende muito. Ela entrou como, assim, a cara da vencedora do Big Brother, né? Eu acho que até parte de um personagem dela. Eu acho que meio que ela construiu isso. Não que ela não seja realmente uma pessoa batalhadora aqui fora e tudo. Mas eu acho que meio que ela entrou já com esse personagem e o público comprou. Ela se destacou lá na casa muito por causa disso, né? Falar que é do braço a todo momento. E isso foi dando certo, né? Ela foi vencendo paredões e tudo, ganhando destaque lá dentro da casa. Então eu acabei imaginando que ela estaria no top 3. E essa saída dela vai surpreender muito, vai surpreender até ela própria. Eu acho que na cabeça dela ela já tá no top 3, né? Mas se não fosse essa briga com o Davi, dela com o Davi, vocês acham que ela chegaria mais adiante que nessa situação? Porque vai afunilando o jogo, isso é fato, né? Sim. Vai afunilando, por mais que sejam só pessoas do quarto fadas, mesmo que tivesse uma harmonia ali dentro total, eles teriam que votar entre si porque faz parte da dinâmica do jogo, porque os 5 não poderiam ganhar o prêmio final. Ok, que depois se quem ganhar quiser dividir, já é um problema deles, né? Mas a gente sabe que na dinâmica não existe isso, né? Mas vocês acham que não fosse essa briga, haveria uma chance dela se salvar nesse paredão e talvez a Isabelle ser a eliminada? Não sei, porque o Davi, ele tem uma torcida que define quem quer eliminar, né? Eu não sei se a torcida do Davi tiraria a Isabelle, principalmente porque nos últimos dias a Isabelle se mostrou mais uma vez, mesmo com todas as discussões, uma amiga muito leal. Ela fala do Davi no confessionário muito bem, eles realmente têm uma amizade forte. Ela defende o Davi. Então eu acredito que nesse paredão, se não fosse essa briga entre o Davi e a Bia, e se a gente tivesse essa mesma formação, daria mais jogo, mas ainda assim acho que talvez a Beatriz rodasse, porque a Beatriz também ela adquiriu um ranço da galera, do Twitter principalmente. Tem gente que não tá suportando mais ela dentro da casa. Tô aqui. Ó, temos aqui um twitteiro. Eu tô cansado dela. Tem muita gente cansada dela. A rejeição cresceu muito, né, a ela aí nas últimas semanas. Aí é complicado salvar. Acho que ela sairia, mas talvez ela não estivesse nesse paredão. O Davi puxaria a Alane, né? Tem isso. Mas como se não fosse sendo a briga, um paredão triplo, né, no caso, então teríamos que ter 3 de qualquer forma. Você acha que se fosse uma formação, por exemplo, Beatriz, Alane e Davi? Com a briga, a Bia eu acho que ainda sairia. Mas sem a briga, a Alane sai. Eu acho que de todas as fadas ali é mais fraca. Até pela questão da torcida, porque eu acho que por mais que eles tenham mudado esse esquema, o voto da torcida ainda tem muito peso. Né? E eu não vejo a Alane como uma torcida muito forte da Alane. Eu vejo que ela tem uma torcida forte das fadas. Isso. Mas assim, igual, a Isabelle é muito forte no norte. Ela é muito forte lá em Parintins e
Enfim. E a Alane também é do norte, mas eu vejo Não que tem pelas essa- vezes não tem essa Isso. quantidade, pelo menos não demonstra nas redes sociais, de ter essa torcida tão O grande Matheus como... também é muito forte no sul e no Alegrete dele, assim, eles realmente mobilizam aquela coisa local. O Davi tem o Brasil, né, praticamente. A Bia também tinha esse Brasil com ela, se não fosse essa briga. Então, acho que de todos que estão ali, a que tem menos torcida direcionada pra ela é a Alane. Mas que acaba... Até porque a Alane também, vamos combinar, né, gente? Ela é bem, assim... É um joguinho bem eu duvidoso. acho que ela já tá fazendo muita hora extra ali dentro. Eu sou suspeita porque eu tiraria a Alane antes da Bia, inclusive. Eu também. Eu não tiraria. esqueço as pautas que ela levantou no início do jogo, que ela fez com o Juninho, pra mim foi inadmissível. Foi, e eu Só- espero que quando ela sair do programa, que as pessoas conversem com ela de fato e explique a gravidade das atitudes dela em relação a isso, com acusações sérias e esvaziamento de pauta. Porque foi muito sério mesmo. É uma ele acusação disse que vai pode... processar, né? Não E sei até que ponto que vai isso, mas é compreensível, porque um tipo de acusação assim, nós já presenciamos no mundo várias fake news que acabaram, por exemplo, em morte. Teve que há, sei lá, mais de 10 anos no Rio de Janeiro, a mulher que era acusada de sequestrar ou matar crianças, não lembro, que ela foi agredida e morreu. Gente, isso é uma coisa muito séria o que ela fez. E esvaziar pautas tão importantes para a nossa sociedade, isso também é muito sério. Então eu espero que ela chegue de fora e ela entenda isso. E a sensação que eu tenho da Alane é que ela só chegou, pegando uma fala sua, ela só chegou até a esse top 5 por causa da torcida das fadas. Também. Não por causa dela. Mas porque era sempre fadas contra gnomos. Isso. Ela foi no embalo ali, né? Acho que ela surfou nessa situação de um favoritismo do Quarto Fadas e ela acabou chegando na final. Mas se ela não fosse o Quarto Fadas, a força do Quarto Fadas, eu não sei se a Alane, ela é recordista de paredão dessa temporada. 8 ou 9, ela só perde pro Babu. E ainda BB20. assim ela não tem uma torcida só. Não Eu tem. vejo assim, sabe? E o Babu na época tinha uma torcida. muito, O Babu era muito querido. E, inclusive, acho que ele foi até injustiçado, porque pra mim ele deveria ter chegado à final. Mas ok. O próprio. Né? A gente tem, assim, sempre o último paredão sai uma pessoa muito emblemática. Acho que nessa edição não vai ser no último, vai ser no penúltimo, a Beatriz. Mas a gente tem a saída do Gil, do Babu, que são pessoas que tinham tudo pra chegar na final e acabam escorregando ali no caminho. É cruel, mas tem que sair um, né? Não tem como. Porque é o jogo. É a parte da dinâmica. A gente pode não concordar mesmo, igual realmente eu não concordo com algumas escolhas do público, mas ok. Né? A gente, pelo menos, se eu pudesse voltar e mudar, se eu fosse o Boninho, eu teria manipulado o resultado. Mentira, gente, não é bem assim. Inclusive, ontem naquela retrospectiva lá, eu fiquei analisando, ó, tanta gente poderia ter ficado mais tempo no jogo, poderia ter rendido mais, sabe, até um Rodriguinho mesmo, né? Eu sou muito, muito, muito órfã de Fernanda e Pitel. Eu não superei, vou demorar um tempo pra superar a saída delas. Eu acho, assim, muito triste que um jogo tão bom tenha uma final só de fadas. De verdade, assim, acho que isso é muito anti-jogo. Mas eu vejo que o público tá nesse processo do antijogo. Eu entendo que existem as rivalidades, ok, você ter seu favorito ao jogo, cada um tem direito a ter o seu favorito. Só que certas coisas a gente tem que pensar também no bem do jogo. Se não fosse o Davi se comprometer a entregar essa treta agora nessa reta final, a gente teria uma semana completamente morta. Porque o Buda, desde a saída da Giovanna, ele ficou sozinho dentro da casa e não estava conversando com ninguém. Então o Buda estava calado. Ele estava vindo atrás da porta. Claro, como bom fofoqueiro que é, né, gente? Honrando a profissão, né? Fofoqueiro. Isso. Me identifiquei, inclusive. Mas se não fosse... o Buda tava calado. Se não fosse essa briga, não teria nada. Aqui a gente não escutava a voz do Buda. O Buda não fazia nada. Tava pelos cantos mesmo, porque não tinha com quem conversar. A gente estaria realmente aquela coisa sem graça que a gente estava vendo nos últimos dias. Não que o programa tenha assim, nossa, melhorou 1000%. Não, mas pelo menos deu uma movimentação. Mas se o povo tivesse pensado de fato, algumas pessoas teriam seguido e continuado na casa, talvez para entregar até mesmo uma disputa
mais interessante nessa reta final sobre o prêmio. Poderia ser uma Fernanda, poderia ser uma Pitel, sabe? Poderia ter sido, por exemplo, até a mesma própria Raquel ou a Lady Ellen, outras pessoas a Yasmin também entregava. Sabe? A Yasmin, várias questões com ela, as atitudes dela, mas tinham pessoas muito mais interessantes para poder chegar nessa final do que o Malani, por exemplo. O Matheus é o que eu já falei aqui, é só a cota bonitinho e fofo do programa. O Matheus é minha grande surpresa. Ele tem tudo pra chegar na final, assim, ele é muito bom de prova, né? Vamos respeitar, ele realmente faz muito bem, vai muito bem nas provas. Mas ele é a minha grande surpresa da final, desde o início eu gosto do Davi. Eu tive um tempo do Davi, assim, num determinado tempo do jogo, eu fiquei com preguiça dele. Mas aí essa semana ele voltou a me conquistar, então da minha torcida eu sempre tive o Davi no pódio. O meu segundo lugar era a Bia, por incrível que pareça, que hoje eu não consigo suportar. Mas eu gostei dela grande parte do jogo também, porque ela também jogou muito, ela tirou 2 camarotes nas lideranças dela. Mas o meu terceiro lugar, assim, eu nunca imaginei Matheus na final. Eu imaginei que poderia ser Matheus ou Isabelle, mas pra mim era Davi... Isso. E Beatriz. O terceiro ficaria entre Isabelle e Matheus, que eu não sabia. Não porque eu gosto do Davi e da Beatriz, não torço por eles, não é isso. Mas olhando o caminhar do jogo, eu tava imaginando isso. Davi em primeiro, Beatriz em segundo, e terceiro aí, tipo, naquela sorte ali, quem vencesse a última prova ali, ou a último paredão, ia, sabe? Mas sempre tirei a Alane do pódio. Eu nunca imaginei a Alane na final e realmente ainda acho que não chega. E eu espero que não, porque seria realmente muito mais broxante e decepcionante a gente perceber ela no paredão. Agora, eu acredito que ela só chega na final se ganhar a última prova. Não ganhou nenhuma até hoje, né? Que continue assim, né? E o Matheus, assim, ele tem toda a gentileza dele, ele realmente ganha prova, assim, ele foi se safando de muitos paredões também, ganhando anjo, principalmente nessa reta final. Mas é uma pessoa que, vamos combinar, foi planta, grande parte do jogo. É o que eu falo, é a cota bonitinha e fofa do programa. Todo mundo ali tem os méritos, né? Igual você falou, tem uma cota que a produção acaba escolhendo, mas todo mundo que chegou ali, eu acho que também tem seus méritos. Por exemplo, uma Isabelle que evitou falar de jogo, mas de alguma forma ela chegou na final, então ela tem um motivo pra estar ali, né? Mas igual você falou, se a gente pudesse escolher, pelo menos 2 pessoas ali, o Matheus e talvez a Alane, não estariam nessa reta final. Porque se for poder parar a pensar em questão de vitórias em provas, o Buda era uma pessoa que merecia chegar na final. Porque ele, até mesmo o Tadeu falou no programa dessa terça-feira que ele, acho que, se não me engano, é o maior campeão. Maior vencedor de provas da história do BBB. Provas do líder. Sabe? Então, pela lógica, uma vaga da final deveria ser dele, ele chegar até a final. E tô tirando, assim, todo o comportamento dele, que também teve atitudes que... Aquela fofoca toda do extermínio de camarotes, que começou com ele com o Bin. Enfim, atitudes dele... achando que ele era de camarote, enfim. Tem toda uma situação, mas existe também o fato que se ele foi o grande campeão de provas, então ele deveria merecer então também chegar na final, porque o programa também é isso. E me chateia ver que pessoas que não tiverem talvez essa entrega no programa, nas provas, provavelmente até mesmo em histórias e enredos, cheguem à final e a gente perca as pessoas que fizeram história no programa. Uma final com protagonistas seria Davi, Beatriz e Fernanda. Isso. Eles são os 3 nomes dessa edição. Exatamente. E disso não se discute. Aí eu acho que seria uma disputa mais equilibrada. Mais equilibrada, assim, mesmo sabendo do favoritismo do Davi, mas a gente teria, assim, pessoas com peso ali pra poder falar assim, olha, Davi fez isso, a Bia fez isso e a Fernanda fez isso. Os 3 entregaram, né? Entregaram. Agora você tem que escolher qual dessas histórias, dessa trajetória aqui dentro foi a melhor e é realmente, de fato, merecedora do prêmio milionário. Sabe? Acho que seria até mais equilibrado e talvez prendesse mais a atenção da gente para poder saber, para poder acompanhar a final do programa, né? Porque a gente já sabe, nesse momento, quem já vai levar esse prêmio para casa, né? Faltam 6 dias, o programa acaba no dia 16 de abril. A gente já sabe, sem surpresa, que é uma torcida tão grande que não vejo nada que possa tirar esse prêmio do Davi. A surpresa acho que fica no segundo lugar.
Mas ainda assim, acho que a Isabelle acaba ganhando. Eu tô vendo a Isabelle em segundo lugar e, até então, o Matheus em terceiro. Sim. Porque eu acho que esse é o pódio que o Davi formou na cabeça dele. A forma como ele tem defendido também a Isabelle, até mesmo no Sincerão dessa segunda-feira, ficou muito claro. Que é ele em primeiro, Isabelle em segundo. E em terceiro, mesmo o Matheus colocando ele no paredão nesta semana, eu acho que ainda ele fica com o Matheus e não com a Alane. Ah, com certeza. Então ele já formou, e eu acho que o público, como tem obedecido muito seguido muitas ordens do Davi, né? Quando eu falo seguir ordens, não é porque ele fale dentro da casa, vote em fulano, vote em ciclano, mas com quem ele briga, com quem ele tem afinidade, eu acho que está desenhado para esse caminho. E arrisco a dizer que eu vi uma postagem essa semana, qual é o campeão que mais comoveu torcidas aqui fora. Juliette ainda fica em primeiro lugar, sem dúvidas, mas o Davi ocupa hoje um segundo lugar. O segundo lugar. Eu acho que ele só não consegue ser um fenômeno maior que a Juliette ainda. Sim. Sim. Porque o Davi ultrapassou já os últimos, Amanda, com certeza, até o próprio Arthur Aguiar, que também tinha uma torcida muito forte. O Davi estoura a bolha e, assim, é de se admirar, assim, é realmente aquela coisa, voltou com tudo, aquele fanatismo e aquela coisa de realmente furar a bolha. Eu acho que o Davi, ele ganha, fazendo uma comparação, assim, com o futebol, que o Big Brother, ele meio que é um campeonato de pontos corridos, que você tem um mata-mata no final. Então, se você faz um balanço, né, de aproveitamento ali, quem teve o melhor aproveitamento, eu acho que o Davi ganha, porque por mais que ele tenha... Igual você falou, que chegou um momento que todo mundo teve um pouco de preguiça dele, né? Aquele negócio de falar de jogo a todo momento, gritar demais, não né? Descansa, né? Não descansa. Isso aí ele pode ter perdido um pouco, né, de torcida nisso. Só que se você pega do primeiro momento que ele entrou até o final, ele dominou a narrativa do jogo completamente. Então, acaba que fazendo um balanço, ele tem tudo para ser o campeão por isso. E uma dica para quem quer entrar no Big Brother nas próximas edições. Assista esta edição, acompanhe o jogo do Davi, que é isso. Ele jogou muito. É fazer o para casa, porque é isso. Muito. Ele conseguiu moldar o jogo a favor dele. Às vezes até demais, e com uma colaboração sim da equipe, que a gente não precisa passar pano para isso, porque teve situações ali que, por exemplo, o Davi deveria ter sido expulso naquela briga com o Bin, ele e o Bin deveriam ter sido expulsos, já que a gente levou essa régua da expulsão da Vanessa como patamar, né, nessa edição. Então merecia ter uma expulsão e não teve nenhum tipo de punição. Ele conseguiu conquistar as pessoas com base numa rejeição dentro da casa de alguns participantes. E ele quis desistir do jogo também. Ele quis desistir e acabou tudo acontecendo. Isso, ele conquistou as pessoas, e quando ele realmente percebeu de fato que ele poderia mandar no jogo, porque eu acho que é isso. O Davi, ele é o dono do jogo. Sim. É aquela brincadeira, né? A bola é minha, brinca quem eu quero. Aí ele tá fazendo isso com o programa. É impressionante que o Davi, ele é muito novo, né? Assim, ele tem 21 anos, eu acho. Não parece, 21 né? anos. Não parece. O tanto de coisa que ele suportou, o jeito que ele dominou ali o jogo, nunca que eu daria 21 anos pra ele. E ele fez uma leitura que muita gente, acho que talvez nem próprio Gil do Vigor, que eu considero o maior participante de realities, né, do BBB, fez uma leitura tão boa do jogo em como manipular as pessoas. E como manipular para que o jogo seguisse a favor dele. Porque ele fez, pra mim, uma coisa realmente extraordinária. Eu que acompanho o programa desde o início, né, desde a primeira edição, eu não lembro de um participante conseguir isso dentro do programa. Não lembro mesmo de uma pessoa que conseguisse conseguir que tudo girasse de fato em torno dele. Eu acho que talvez o mais próximo disso foi o Alemão. Mas eu não tenho tantas lembranças claras de como era o jogo dele, mas acho que foi o que se aproximou um pouquinho mais do que o Davi faz. Mas que mesmo assim o Davi supera o Alemão. Eu acho que o Alemão, ele surfou muito na onda ele foi mais pro lado do carisma do que pro lado do jogo, sabe? Do jogo. Tinha o Trizal. Eles despertavam essa personagem dele, né? Parecia o Johnny Bravo, loirão e tudo, então ele foi muito mais por esse lado aí. Agora o Davi, ele une o carisma, né, com a estratégia de jogo.
ele consegue comunicar com o público, ao mesmo tempo, lá dentro, ele consegue fazer o jogo dele. Ele parece um personagem que entrou montado para viver o Big Brother. Total. Quando ele fala que nunca viu o Big Brother, se isso for verdade, que eu não sei se eu acredito, me surpreende demais. Isso eu não acredito, porque a forma como ele tem lidado com as coisas ali dentro, pra mim, não faz sentido ele nunca ter assistido só o Big Brother do ano passado, justamente, pra mim, um dos piores da história do BBB. Que não serve de base, né? Não serve de base. Porque se falasse assim, assistiu o 21, eu assisti, sei lá, um outro BBB do passado que foi histórico, sabe? Mas ele pegar falando que assistiu só o BBB 23 que se inspirou na história da Amanda, ok, se inspirar na Amanda, isso não é nenhum demérito, porque ela também, uma pessoa formada em medicina, também queria ganhar o prêmio para poder pagar a faculdade. E venceu, de fato, o programa. E venceu o programa. Ok, se inspirar nela para poder seguir essa trajetória na medicina também e tal. Mas não é um programa que trouxe jogo. Não é um programa que trouxe estratégia. Pelo contrário. Né? Como eu falei aqui, para mim é um dos piores da história do Big Brother. Um que a gente... Quer esquecer. Assim como a gente só lembra basicamente da Amanda campeã. E olhe lá. Então, não sei. Não confio muito nessa história do Davi como só BBB 23, não. Vamos chutar quanto que a Beatriz vai ser eliminada? Porque eu acho muito que vai ser, assim. Acho que vou pela nossa enquete aí, vai ser uns 80%. Eu tô nessa 78. Casa dos 80. Rejeição recorde da temporada, eu acho que ela não consegue. Não. Mas eu acho que na casa dos 80... 70, 80. Ela consegue. Eu tô na casa dos 80 mesmo. O Buda ontem foi 64,69. Deixa eu não foi tão aqui. alto, né? Vai ter equilibrado, então. Eu acho que a Bia fica entre 70% e 80%. Porque existe uma galera que realmente ainda não gosta do Davi. Isso. E essa briga... E tem muita gente que gosta só da Isabelle e não gosta do Davi nem da Bia, né? Então... Agora, uma coisa que vale a pena ressaltar. Assim como o pós do Buda vai ser um pouco difícil agora, me preocupa, inclusive, achei que o programa teve a atitude certa, tratou com muita delicadeza esse assunto. O pós da Beatriz acho que também exige muito cuidado. Realmente acho que a Bia precisa sair do Big Brother direto pra terapia. Ela tem algumas questões ali que realmente fogem um pouco do que a gente considera, assim... Ok, então assim, vamos pegar leve com a Bia, porque eu já vejo alguns memes e algumas coisas nas redes sociais que são muito pesados e não acho que ela merece tanto. Sim, mas uma coisa que me preocupa é isso também. A atitude do pessoal na entrevista após a eliminação com Buda foi muito bonita, de contarem pra ele nos bastidores que houve a separação. Muita gente reclamando, por que não foi ao vivo? Não, gente, é crueldade demais. A gente quer saber como é que vai ser esse reencontro, mas a gente não precisa fazer uma tortura, até porque a ditadura não existe mais, né? Aí vira uma coisa pessoal. A gente quer saber, mas a gente também não precisa saber, assim, entendeu? Tipo, a gente quer porque o povo é fofoqueiro e porque ela expôs de uma maneira exacerbada. As coisas aconteceu um reality aqui fora, né? Mas a gente não tem que esperar que contasse pra ele ao vivo. A gente queria saber a reação dele, queria saber, porque a gente acompanhou essa história aqui fora. Mas certas coisas também é saber o limite. A gente não tinha que saber, ele saber ao vivo. Seria muita maldade, muita crueldade com o próprio Buda. Sim. Eu acho que, como ele falou, que ele quer conversar com a Camila, né? A ex-esposa. Camila. Pra poder... resolver o que tem que resolver entre eles e beleza, é um direito, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente quer saber. Mas também não precisa essa exposição tão, assim, de contar ao vivo e ser cruel. A mesma coisa com a Bia, porque eu temo muito ela sendo eliminada nessa quinta-feira, quando ela chegar no programa na entrevista pós-eliminação, como que ela vai reagir sabendo das coisas que foram faladas dela, são faladas dela e as críticas que ela recebe. Porque ali dentro a gente já percebe que ela não sabe lidar muito bem com as críticas. E o mundo real aqui que ela vai encontrar não é o mundo bem cruel que ela deixou quando ela entrou na casa. Vai lembrar que estão quase 100 dias lá dentro. Então muita coisa aconteceu. Ela era uma pessoa anônima e saiu uma pessoa famosa. Gostando ou não gostando dela. O choque que ela vai levar já vai começar na rejeição, né? Se foi uns 80% mesmo, ela já vai ficar meio baqueada sem entender o que tá acontecendo, né?
Então isso é uma coisa pra gente ficar atento. E sim, eu acho que não só com ela, acho que com todo participante, a gente gostando ou não do participante, a gente ter essa empatia e colocar, eu gostaria que fizesse comigo, porque eu não ia gostar. De verdade. É isso. Eu não ia gostar. Eu critico, eu falo mal dentro da casa, da postura, falo mesmo, mas não de uma forma pesada de como é que eu vou falar, assim, não para poder acabar com a pessoa, porque simplesmente a postura dentro do jogo não me agrada, ou me agrada, e eu vou falar, mas sabendo também que a gente tem que respeitar limites. Eu vejo, principalmente em relação a Beatriz, alguns comentários, alguns memes muito pesados. Então, galera, vamos pegar leve, não vamos fazer com o outro que a gente não quer que façam com a gente. E é isso, jogo assim. É jogo. Aqui fora todos merecem ser felizes e viver a vida e fazer muita publi, ganhar dinheiro, deixa eles. Até porque eu acho que a Beatriz tem a possibilidade de ter um pós-BBB muito bom, muito grande. Potencial assim. grande. Tem que dar uma controlada, mas tem potencial. Tem potencial. Acho que ela só não vai superar Fernanda e Pitel, aqueles, né? Fernanda e Pitel, pra mim, acho que vão ser as pessoas que vão ter o melhor pós, se elas souberem aproveitar. Davi também. Acho que a Fernanda e Pitel tem tudo pra continuarem na Globo. Potencial, as duas. Eu quero muito o ano que vem, Fernanda e Pitel fazendo esse bate-papo com o eliminado. Eu ia falar isso agora. Seria sensacional. Ou então fazendo aquelas entrevistas, aquelas meninas lá que sem graça que estão lá. Isso, na rua. Não, pode achar aquele MesaCast, tem um bocado de gente ali que eu vejo completamente sem graça. Não tiraria todo mundo e colocava a Fernanda e Pitel. Aqueles, né? Isso. E o Davi também, ele deve continuar aí brilhando por uns tempos. Pois é, gente, nem parece, né? Quase 100 dias, né? Muita coisa. Turbilhão. Foi turbo no início e no final agora. Eu acho que foi turbo do início ao fim. Do início ao fim. Esse elenco entregou muito. Foi bom. Foi um bom jogo. Já avaliando um bom elenco. O Boninho pode continuar colocando pobre no Big Brother que dá certo. Pobre que não tá querendo seguidor, tá querendo ganhar dinheiro, né? Então... Tem que ter umas dívidas, igual Caio em 21, né? Umas dívidas pra pagar. É isso, tem que ter dívida, nome no Serasa, um parafuso a menos. É isso. Essa é a fórmula do sucesso do Big Brother Brasil, Boninho. Fica a dica. Você escutou a gente no paredão duplo, agora escuta a gente também. Verdade. Aqui. Poli, Rômulo, obrigado pela presença de vocês aqui no nosso antepenúltimo programa acabando da temporada da Tempo de BBB. Fico feliz demais, gostei muito da presença de vocês. Foi ótimo. Aqui nesta temporada. Não estou despedindo para sempre, porque vai que, né? Muita coisa ainda pode acontecer, né? Verdade. Mas agradeço muito a presença de vocês, a contribuição mais uma vez. Eu que agradeço, adorei participar e tamo aí. Muito bom falar de BBB, né? Além de assistir, é bom conversar também. Distrai também, né? Um pouquinho, né? Falar da vida dos outros é maravilhoso. Terapia. Né? Muito bom. Vou mudar, fazer uma edição aqui, ó. Tempo de BBB, sessão de terapia. É isso. Colocar um subtítulo pra gente aqui. Mas mais uma vez, brigadão pela presença de vocês. Valeu, obrigado. Pessoal, ficamos por aqui e voltamos semana que vem com o nosso penúltimo programa da temporada do É Tempo de BBB. Tchau.